Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Não deixem de dar seu like, bem como deixar seus comentários, deixar suas impressões sobre o conteúdo do presente vídeo. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema Destruindo o Mito de Jesus, parte 2. E nós vamos tratar nesse segundo vídeo sobre a mitologia de Jesus, a questão da sua condição financeira, vamos dizer assim, né? Porque muitos cristãos alegam que Jesus, alguns, né, outros não, mas a maioria dizem que Jesus teria uma boa condição financeira. Há diversas especulações, né, com relação ao seu parentesco com o comerciante que a Bíblia apresenta como sendo um dos seus discípulos ou dos seus seguidores em segredo, o José de Arimateia. Você também poderia estar se perguntando qual a importância, né, de se saber de Jesus, caso tenha existido, né, porque existe essa grande neblina sobre a existência, né, de fato, não pelo menos do Jesus histórico, né, a pessoa, não o Jesus mitológico, é, desenhado nos evangelhos como sendo o Filho de Deus, o Messias prometido, né? Mas a pessoa, Jesus, né? Então, qual seria a importância de saber, caso ele tenha existido, se ele era rico ou se ele era pobre? Há uma grande importância nisso, quando nós comparamos diversas passagens bíblicas. É, o que elas nos dizem a respeito de Jesus, essa questão de saber se ele era rico ou não, vai nos dar indícios ou evidências de que o personagem de Jesus, aquele que se encontra nos evangelhos, é uma pessoa, um personagem que fora montado, certo? Então, vamos ver neste vídeo a questão financeira de Jesus. Jesus era realmente pobre? Jesus era rico de fato? E de antemão eu já peço desculpa para vocês, caso o áudio, né, não saia a contento, né, porque esse OBS e também não dispõe, né, vamos dizer assim, de um microfone, né, em melhores condições, então é o que eu tenho, então vamos, por enquanto, né, mais tarde eu estou pensando em comprar um microfone de boa qualidade, esse aqui eu uso é o do próprio computador, né, então é o que temos para o momento. Então, peço desde já, desculpas com relação à qualidade do som, certo? Mas atenham-se à questão do assunto mais importante, que seria o conteúdo, certo? Vamos lá. Destruindo o mito Jesus, parte 2. Jesus era demasiadamente pobre? Muitos acreditam que Jesus era de uma família com boas condições financeiras. Outros, quando falamos, tem teólogos, tem cristãos que afirmam de igual forma, né? De igual modo. Outros chegam a afirmar que Jesus seria muito rico, pois ele seria parente de um rico comerciante de nome José de Arimateia, aquele, né, que dizem que seria o seguidor em secreto de Jesus. Ainda outros dizem que os discípulos de Jesus eram comerciantes, donos de empresas de pesca. Essa é a alegação mais ridícula e patética que há, né? Os caras de alguns cristãos, né, afirmarem que os discípulos seriam donos de empresa de pesca. Né? Ridículo, né? Essa afirmação, essa tese. Bom, Jesus era pobre. A situação econômica de Jesus era confortável. Veja, essa aqui é uma fonte que eu estou trazendo para vocês. Ela afirma essa questão. Né?
A situação econômica de Jesus era confortável. Apesar de não fazer parte dos 2% de aristocratas, também não estava entre os 80% que viviam na pobreza. Veja a situação ou do quadro em que Jesus se encontrava supostamente inserido. A população de Jerusalém, né, das terras de judeus, eram compostas de 80% de pessoas que viviam na pobreza, ou seja, 20% eram pessoas que não eram pobres, né? Sendo que 2% era formado por aristocratas, pessoas de melhores condições. Veja, 80% da população era formada por pessoas pobres. José, seu pai, era um tectão, palavra que costuma ser traduzida como carpinteiro. Mais abaixo comenta essa questão desse tectão, certo? Acredita-se que ele construía edifícios. Esse tectão, né, que fala lá de baixo, tem outros sentidos, certo? Acredita-se que ele construía edifícios, quem? O pai de Jesus, né? Porque Jesus nasce, né, num período em que o rei Herodes o Grande, né, ele faz diversas obras lá em Jerusalém, né, o Templo de Jerusalém, que envolvia profissionais para a construção, né, diversos profissionais, né. Então, dentro desse panorama, acredita-se que o pai de Jesus seria um desses profissionais que supostamente teria até trabalhado em obras que foram vamos dizer assim, idealizadas pelo Herodes o Grande. Entre elas, o Templo de Jerusalém, né? Eles que Herodes o Grande foi um grande é, construtor, né? De obras, né? Acredita-se que ele construiu edifícios. Pesquisadores entendem que Jesus exerceu um ofício, como o pai de Jesus, carpinteiro ou um empreiteiro, né? Então, Jesus possivelmente teria seguido os caminhos, os passos de seu pai, seu padrasto, José, certo? E já que naquela época nós sabemos que os filhos costumeiramente seguiam a profissão de seus pais, né? Em uma passagem de Lucas, ele demonstra seus conhecimentos, porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não faz primeiro, sentado, a conta dos gastos necessários, para ver se tem com que acabar, para que depois de ter assentado o fundamento e não puder terminar, todos os que virem não comecem a fazer zombaria dele. Com base nessa informação de Lucas, aí muitos deduzem que Jesus teria conhecimento dentro do campo da construção, que levaria à, à corroboração da tese de que o seu pai seria um, um empreiteiro, né? Bom, a casa de Jesus. Uma outra questão que se levanta é com relação à casa de Jesus. Vejam, um trecho de Marcos, segundo pesquisadores, demonstra que a casa de Jesus não seria pequena, porque nela cabiam várias pessoas. Logo, se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. E tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa. Bom, se Jesus fosse pobre, teria uma casa grande, né? Dentro de Jerusalém, né? Que o texto aponta, né? Então, seria um dos indícios de que Jesus não seria pobre. Embora os evangelhos coloquem Jesus como descendente de Davi, isso tornaria alguém de família rica. E isso aqui somos nós que estamos falando, certo? Embora os evangelhos coloquem Jesus como descendente de Davi, isso o tornaria alguém de família rica. Os textos nos mostram uma outra realidade. E os evangelhos, né, constroem Jesus dentro ou pertencendo à família de Davi, um rei, né? Logo, Jesus
sendo um descendente de rei, deveria ao menos ter posse, né? Na, na menor das possibilidades, né? Jesus deveria, nesse caso, ter posses. Os evangelhos também nos dizem que o pai de Jesus era uma espécie de carpinteiro, como já é aquela fonte, né, que nós falamos aqui, menciona, né? Aqui, essa fonte, ó, certo? Jesus era pobre, né? Que é essa mesma aqui, né? Fonte. Aqui, gauchas, certo? Bom, a palavra grega é usada nos evangelhos e traduzida como carpinteiro em nossa Bíblia é tecton, como nós vimos também na fonte, certo? Esse termo grego, tá, tecton, porém não tem um significado fixo e certo, pois ele pode também ser traduzido como pedreiro, artesão, construtor, ferreiro, empreiteiro, né? Como essa fonte menciona, né? Coloca como empreiteiro, tá vendo aqui, certo? Então, o tecton seria o termo é, hum, com sentido variado, certo? Bom, esse termo grego, porém, não tem um significado fixo e certo, pois ele pode também ser traduzido como pedreiro, artesão, construtor, ferreiro, e assim por diante. Bom, sendo o nome José um carpinteiro, essa suposta profissão que lhe é dada pelos escritores de fábulas do Novo Testamento não torna ele de posses, já que carpinteiro e muito menos artesão eram de fato ricos, né? Sem falar que as profissões mais comuns entre os judeus nessa época só poderiam ser pescador, agricultor e carpinteiro, certo? Alguns cristãos, com base na profissão de José, dizem que esse ofício teria sido ensinado ao curandeiro Jesus, quando ainda era uma criança, como nós já dissemos, né? E, e de acordo com a tendência da época, né? É que os filhos seguissem a profissão dos pais, certo? Então, um pescador teria filhos pescadores, teria netos pescadores, bisnetos pescadores, e assim por diante. É, esse, a mobilidade social na época de Jesus e em épocas passadas era quase que fixa, né? Havia, de fato, um ou outro que saía desse, dessa posição inicial, vamos dizer assim, nessa casta, né? Mas era uma coisa muito rara. Bom, Jesus, segundo eles, e com base nessa passagem, desculpe, era normal os pais de tempos antigos ensinarem seus ofícios logo cedo aos filhos. Filho de peixe, peixinho era, naquela parte da Palestina e do mundo. Jesus, segundo eles, e com base nessa passagem, não poderia ser pobre, certo? Mas será mesmo que Jesus não era um pobre miserável? Vou mostrar para vocês, provar para vocês. Eu já usei essa passagem nos, nos três vídeos, né? Ela, ela tem tem elementos que servem para nós comprovarmos diversas questões com respeito à pessoa de Jesus. Daí a ter utilizado em uns três vídeos meus com, com a intenção, né, de apontar uma outra questão na vida de Jesus. Bom, mas será mesmo que Jesus não era um pobre miserável? Infelizmente, para a tristeza dos cristãos, dizer que Jesus morava numa casa, né, e supostamente essa casa seria grande, dizer que Jesus seria inteiro, que poderia ser um empreiteiro, né, um construtor, um arquiteto, coisa do tipo. Esses elementos presentes nos textos
serão eliminados com essas provas que eu vou apresentar para vocês. O que vai corroborar e que esses elementos que acabei de citar são meros elementos é, ilustrativos, né, da pessoa de Jesus. Não seriam reais, são simplesmente elementos que o escritor utiliza para dar razão ao personagem, certo? Bom, os escritores, como já disse, a todo momento em suas narrativas tentaram criar diferentes ambientações para inserir o Messias cristão. Além disso, os escritores dispunham de vários relatos em mãos, ouviram muitas histórias, contos orais, o que fez com que eles introduzissem em seus escritos diferentes cenários para a vida do pobre filho de Davi. E mesmo sendo filho ou descendente de um rei, era muito pobre. Embora fosse filho, né, como fala o Evangelho, Jesus era filho de Davi, né, o reflexo, né, da linhagem, mas a Bíblia vai nos mostrar que Jesus era um miserável, um pobretão, certo? Bom, quando José foi se registrar em Belém, por força de um decreto romano, tal senso, né? Maria, que já estava avançada em meses de sua gravidez, dá à luz numa manjedoura. O texto fala que isso aconteceu porque a estalagem estava cheia. Mas pense comigo, você acha que se for, que José fosse, que se José, que se José fosse mesmo um homem de posses, um empreiteiro, né? Em virtude do termo tectônico ter sido utilizado no texto, será que ele deixaria seu filho ser deitado em meio a animais? Estão entendendo? Se os pais de Jesus fossem mesmo de linhagem real, permitiriam isso? Se Jesus fosse o prometido Messias, filho de Davi, seus pais não teriam condições financeiras para se dirigirem a outro lugar ou mesmo impor um lugar melhor, pessoal? Quem não cederia ou arranjaria imediatamente um lugar para o Messias Salvador? Ainda mais na terra de seu suposto ancestral real, né? Já que Jesus se dirigiu, quer dizer, os pais de Jesus se dirigiram lá para Belém, né? E, segundo a lenda, seria o local do nascimento do Messias, porque era lá que era a cidade de origem de Davi, certo? Quer dizer, vocês percebem que a história não bate com a realidade. A condição social de Jesus não permitiria, se ele, no caso, né, se ele fosse de fato José, né, nesse caso, fosse homem de posse, não tinha como Jesus ter nascido em meio a animais, certo? Ou Jesus ter José ser homem de posse por ser descendente de Davi, ou por ele ser um tal de um tecton no sentido direto de empreiteiro, construtor, coisa do tipo, certo? Vemos claramente que não bate. Bom, reis vieram do Oriente só para saudá-lo como rei e adorá-lo como sendo Deus. Veja o grau de importância que os evangelistas vão tentar dar a Jesus. Eles vão criar essa historinha aí, né, de que reis magos teriam vindo lá do Oriente só para adorar esse menino que seria o rei dos judeus. Veja a importância que tentam dar os escritores ao Messias forjado. É sabido que Jesus era um judeu e, como tal, seguia os costumes de seu povo. Um dos costumes imposto, né, pela comunidade judaica era que seus membros deveriam ser circuncidados aos 8 dias de vida. Estava na lei dos judeus essa obrigatoriedade. Lucas nos informa justamente isso.
Jesus foi circuncidado e sua mãe, como havia dado à luz, era considerada pela lei como uma pessoa imaculada, impura, imunda, nojenta, pecadora. E para se limpar dessa suposta impureza, precisava ofertar ao Deus hebreu no templo de Jerusalém animais. Agora, o mais interessante é que essa lei dizia que se a mulher, por ser pobre, não pudesse dar ou fazer ou ofertar os animais que eram próprios para esse tipo de purificação, ela, ela teria que dar um casal de pombinhos, pessoal. Vejamos. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, e menino, Jesus, foi dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, e purificação de quem, pessoal? De Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém. Os pais de Jesus pegam Jesus e o levam para Jerusalém, para ser apresentado no templo, né? Era uma das exigências da lei, além de Maria cumprir também a questão da sua purificação, que tinha de levar um holocausto, né? Um holocausto, uma oferta. Apresentaram o Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Veja o que, Lucas diz, né? Que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito, Jesus, segundo a lenda, era o primeiro filho de Maria e José. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei. Para darem e para quem ia dar essa oferta segundo disposto na lei do Senhor? Os pais de Jesus, pessoal. Eu quero que a lei é, determinar que se fizesse que esses pais ofertassem o sacrifício, no caso, para a purificação da mulher que havia dado à luz, certo? Não vou adentrar muito nessa questão, porque nós vamos ler novamente aqui o que está explicitamente escrito ou dito na lei de Moisés, que é nada mais é que o Velho Testamento, certo? Um par de rolas ou 2 pombinhos, tá? Que é que a lei dizia, e esses pais, para a purificação da mulher que havia dado à luz, tinha de dar um par de rolas ou 2 pombinhos. Agora vejamos o que diz a lei dos Hebreus quanto a essa questão. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, nesse caso se aplica a Maria, certo? E aqui é a lei dos judeus, certo? Aqui se aplica a qualquer mulher, certo? Que nascesse naquela cultura. Maria era uma judia, então ela vai aplicar, tinha de cumprir esse requisito aqui que era exigido na lei, certo? E Lucas nos diz simplesmente que ela cumpriu com esse requisito que estava previsto na lei de Moisés. Veja, e quando forem cumpridos os dias da sua purificação, ou seja, da mulher que tinha dado à luz um filho ou uma filha, ela trará um cordeiro de um ano, o holocausto. Ela trará para onde, pessoal? Para esse holocausto de um cordeiro de um ano ao templo de Jerusalém, certo? Aí diz, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado. Então, ela tinha que levar um holocausto de um cordeiro e mais um pombinho, uma rola, expiação do pecado. Que pecado, pessoal? A mera, qual é o pecado de Maria? E a lei quer dizer aqui? O pecado se constituía quando a mulher dava à luz, ou um filho, ou um filho, ou uma filha. Toda mulher, segundo a lei dos Hebreus, se tornava pecadora quando ela dava à luz, né? E alguns ignorantes vão dizer que isso aqui é questão de envolve higiene e envolve a questão de saúde. Não tem nada a ver, pessoal, porque a lei dizia que ela se tornava pecadora, certo? Então não tem nada a ver de saúde. Faz sentido. Aí outros dizem, não, é porque o cara, os homens lá eram muito ignorantes, ele queria ter relações sexuais com a mulher, no período que a mulher estava menstruada, coisa desse tipo. Mentira, não tem nada a ver, não faz sentido. Então, quando ele determina isso, que a ideia seria essa, é impedir que os homens tivessem relações sexuais com as mulheres nesse período, então o Deus hebreu estaria mentindo, né? Porque ele estava dando uma justificativa que não era real, que não é verdadeira, certo? E mesmo assim o texto é claro.
fala que a mulher se tornava pecadora por ter gerado, dado à luz um filho. E impunha a mulher a fazer algo para tirar essa impureza, esse pecado. Então não tem nada a ver com saúde. Né? É porque aqueles povos eram muito ignorantes mesmo. Eles imaginavam que. E veja que a mulher, quando dava luz a um homem, se tornava menos impura do que quando dava luz a uma mulher. Então não tem nada a ver de querer impedir que o homem tivesse relações com a mulher, ou com a mulher durante a menstruação, ou que envolvesse questões de saúde. Isso não tem nada a ver, é ignorância mesmo. Tá? E o mais interessante é que isso aqui que nós estamos vendo, que se supõe estar na lei dos hebreus, essas mesmas regras já eram observadas por povos anteriores aos hebreus. Então não tem nada a dizer que isso aqui tem a ver com saúde, tem a ver com alguma determinação por detrás, sábia de Deus hebreu. Mentira, porque isso aqui também eram regras já vistas por outros povos antes dos hebreus. Os hebreus vão receber essas regras, supostamente, quando Moisés sobe aquele monte e o Deus hebreu entrega, fala para ele aquele monte de bobagem, que diz que vai ser escrito numa pedra. Mas os povos anteriores já tinham essas mesmas regras, pessoal. Já falaram da questão do sangue como sagrado, e tudo esse ritual aí que os hebreus pregam aqui já era conhecido por povos anteriores aos hebreus. Está entendendo? Ainda que os ignorantes, não, mas os hebreus foi que deu origem a todos os povos se originaram deles, segundo a lenda, né, do Gênesis, né, que os filhos de Noé deu origem a todos os povos, mas é mentira. Eles não deram origem a todos os povos. É só um ignorante acredita e compra essa ideia. Porque a própria Bíblia nos mostra no quanto é que o povo hebreu surge. O povo hebreu surge quando Moisés leva um monte de escravos, na mitologia, lá para o Monte Sinai e recebe a lei. É a lei que se constituiu e eles mais tarde vai tomar as terras dos cananeus. Né? É ali que surge o povo hebreu. E é lá naquele monte que nós vemos eles recebendo regras, recebendo leis. Está entendendo? Então, em momento anterior, eles não tinham lei nenhuma. Tá entendendo? Dentro da própria lenda, eles nos mostram quando é que o povo hebreu surge. E veja que o povo hebreu surge naquele momento. Mas não existiam outros povos, não, pessoal? Antes desse momento dos hebreus receberem essa lei? É claro que já existiam os próprios cananeus, já existiam os egípcios, já existiam, já havia existido no caso, os sumérios, existia egípcios, existiam babilônios, existiam hititas, existiam uma série de povos, certo? Isso naquela regiãozinha, né? E aí na China os outros povos, né, asiáticos. E existiam esses povos, pessoal. Né? Só um ignorante que compra essa ideiazinha, né? De achar que os povos surgem a partir de três pessoas que saíram numa tal arca, quando a própria lei nos mostra como é que esse povo se forma. E até mesmo suas leis, como é que surgem suas supostas leis, né? Bom, mas se em sua mão não houver recurso, veja, a lei diz o que é, mas se em sua mão, na mão de quem? Da mulher, que se tornou pecadora, impura, por ter gerado um filho ou uma filha. Então, se ela não tiver recursos para um cordeiro, né, então tomará duas rolas, ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado, tá vendo? O holocausto obrigatório e tinha um outro que era para a expiação do pecado. Assim, porque ela deu à luz um filho, certo? Ela se tornou pecadora. Assim o sacerdote por ela fará expiação. Assim o sacerdote fará por ela expiação e ela se tornará limpa, porque antes ela estava impura, né? Pecadora. Então, depois da expiação que o sacerdote fizesse com os holocaustos que ela ia entregar, ela se tornaria limpa. E isso ocorria, se fosse homem, 40 dias, dentro de 40 dias. E se fosse mulher, dentro dobrava, certo? Seria 80 dias. Aqui no texto fala de 33 dias para se for homem, 66 dias se for mulher, certo? Se a mulher tivesse gerado uma outra mulher, no caso. Bom, analisemos, pois, a lei dos hebreus quanto ao nascimento de um filho.
A lei fixava que a família teria que levar ao sacerdote 2 animais, um cordeiro acompanhado de pombinho ou uma rola. Um era no holocausto, né, e outro era pela expiação, certo? Bom, entretanto, a lei previu que a família poderia ser muito pobre e não ter um cordeiro e uma pomba para dar ao Deus hebreu como sacrifício. E se tivesse, faria muita falta se dispor desse animal de porte maior, né? Um cordeiro, por ser maior, seria mais caro, né? Um pombinho, né, menorzinho, aí seria mais barato, né? Então, uma família mais pobrezinha teria condição, em vez de dar um bode, um cordeirozinho, dar simplesmente a pombinha, né? Não vamos dizer assim, não ia gerar muita despesa para essa família que já carecia de recursos, né? Pois bem, com base nessas informações, nós podemos traçar a real condição da família de Jesus, pessoal. Bom, para esses casos, pessoal, para os casos da família ser pobre, veja, para esses casos, a lei dos hebreus abriu uma exceção, e dizia que essa pobre família poderia substituir o cordeiro e a pombinha por duas pombinhas rolinhas, entendeu? Que a obrigação era dar um cordeiro e uma rolinha. Mas se a família fosse pobre, ia fazer o quê? Ela ia ficar impura? Não ia ficar impura eternamente? Porque não tinha condição de pagar, de ter de ofertar a Javé um cordeiro e uma pombinha? Não. A lei previa que, sendo a família pobre, então, em vez de dar esses 2 animais, ele ia dar somente o de menor porte, que seria o quê? Uma pombinha, ou a rolinha. No caso, daria 2 pombinhas ou 2 rolinhas. E foi isso que aconteceu com Maria, pessoal. No texto de Lucas 6, como nós vimos, Maria vai, no caso a família de Jesus, né, vai para o templo ofertar ao sacerdote 2 pombinhas ou 2 rolinhas. E por que ela não ofereceu o cordeiro, pessoal? O cordeiro e uma pombinha, ou o cordeiro e uma rolinha? Porque ela era simplesmente muito pobre. Ou seja, o texto está nos mostrando e nos provando que a família de Jesus era extremamente pobre. Vocês estão entendendo? Então, essa historinha de dizer que Jesus tinha uma casa, e os caras vêm dizer que a casa era grande, porque muitas pessoas ficaram lá fora e já tinham entrado muitas. É dizer que José o termo foi usado ali foi tectônico, poderia ser um empreiteiro, um grande mestre de obra, coisa do tipo. É tudo fachada, pessoal. É tudo mentira, são elementos, vamos dizer assim, para embelezar o texto do evangelista. Por quê? Porque esse texto aqui que nos mostra a real condição da família de Jesus. O texto nos mostra que a família de Jesus era extremamente miserável. Entendendo? Eles não tinham nem condição de pagar, de ofertar o mínimo, vamos dizer assim, que a lei exigia. O que é que a lei exigia? Um cordeiro e uma pombinha. Mas eles não tinham essa condição. Eles só tinham a condição de dar 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Mas as 2 pombinhas ou 2 rolinhas eram para aquelas pessoas que eram extremamente pobres, miseráveis. Entendendo? E o que isso nos revela? Que Jesus fazia parte de uma família de pessoas muito pobres. Eles eram miseráveis de forma extrema. Vejam, Jesus e sua família não tinham nem condições de comprar um cordeiro. Isso mostra o quanto suas condições eram precárias. Sua família só pôde ofertar o mínimo que a lei exigia para os pobres. Podemos ainda extrair das passagens bíblicas mais 2 evidências que provam de forma categórica de que Jesus era um pobre miserável que não tinha onde cair morto. Jesus nunca foi descendente de rei algum, pessoal. Isso é tudo é, enfeites, enfeites do texto. Esse Messias foi crucificado. E o que isso tem a ver com a condição social de Jesus? Tem muita coisa a ver. Só pessoas desclassificadas, pessoal, sem prestígio algum, sem moral alguma, que era crucificada. Esses desclassificados da sociedade eram normalmente ladrões, assassinos, pessoas revoltosas, ditadores, né? Esse tipo de gente que o Império Romano, era esse tipo de gente que o Império Romano pendurava em suas cruzes e crucificavam.
Isso é tanto verdade que os evangelhos nos dizem que ao lado de Jesus havia dois bandidos, que algumas traduções chamam de bandidos, outros chamam de salteadores, outros chamam de ladrões, né? E o termo ali, bandido, pode também querer dizer ou significar que era um grupo de pessoas chamadas de sicários, que eram bandidos, vamos dizer assim, organizados, né? Sicários tem a ver com também uma espécie de uma faca que eles escondiam, certo? Então eles eram chamados, esses bandidos eram chamados também de sicários. No meio desses bandidos, Jesus era apenas mais um deles. Não tinha não foram três pessoas que foram crucificadas, Jesus no meio, e de cada um de seu lado, do lado de Jesus não havia um bandido. Então, Jesus ali no meio daqueles dois, era apenas mais um bandido. Se Jesus fizesse parte de uma elite, pessoal, como alguns tentam colocar Jesus, acho que por dizer que Jesus tinha como pai José, que podia ser um empreiteiro, né? Como diz, em virtude do termo. Então, se Jesus fizesse parte de uma elite, fosse rico, né? Ou gozasse de uma boa condição financeira, jamais seria crucificado, pessoal. Segundo ponto, vejam que nós já provamos, já. Aqui simplesmente são mais novos argumentos que eu estou apresentando, né? Provar que Jesus era um miserável, certo? Mas a prova contundente, cabal, sem que acaba com qualquer discussão com relação à condição social de Jesus, é o texto de Lucas que nos dizem que Jesus cumpre, em virtude de sua pobreza, o mínimo que a lei determinava. Digo Jesus e a família, né? A impureza de Maria não tinha nem como que pagar por um cordeiro. Certo? Bom, se Jesus fez parte de uma elite, jamais seria crucificado. Certo? O fato de Jesus ter sido crucificado, e nós vimos quais eram as pessoas que eram crucificadas, já prova que ele era um miserável. Estão entendendo? E posto no meio de dois bandidos. Ele foi colocado no meio de dois bandidos, mostrando que ele não era diferente daqueles outros dois. Sua morte, por certo, seria mais digna, pessoal. Se Jesus não fosse um desclassificado da sociedade, sua morte não seria no meio de dois bandidos que foram crucificados da mesma forma que ele. Ele teve uma morte mais digna, certo? Eram também levados dois outros que eram malfeitores para serem mortos com ele, quando chegaram ao lugar chamado Calvário. Ali o crucificaram a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Lucas 23, mostrando, né, quem foi crucificado juntamente com Jesus. Veja essa fonte. Embora o antigo historiador José e também outras fontes, quais? Ninguém sabe, né? Tenha registrado a crucificação de milhares de pessoas pelos romanos, há somente uma única descoberta arqueológica de um corpo crucificado datado por volta do período de vida de Jesus. Ela foi descoberta em Gibará Miftah, Jerusalém. Givat, né? Givará Miftah, Jerusalém, 1668, 1968. Não é necessariamente surpresa haver somente uma descoberta como essa, porque o corpo crucificado era normalmente deixado para apodrecer na cruz e logo não seria preservado. A única razão desses restos arqueológicos terem sido preservados foi porque membros da família deste indivíduo, em particular, o deram no enterro tradicional. Temos aqui a fonte da Wikipédia, certo? Pode verificar, e dentro dessa própria citação da Wikipédia,
ela aponta várias fontes, certo? A punição. Vamos ver como era que o Império Romano praticava ou aplicava, né, a punição àqueles que se opunham ao governo romano. No Império Romano, não havia a ideia de prisão como punição. No nosso tempo existe, né? O cara ser preso, ficar algum tempo, um mês ou mesmo um ano dentro de uma prisão, né, como uma forma de punição. Naquele tempo não, é diferente. O cara quando era preso dificilmente ia mais tarde ia ser solto. Ia ser morto. Quando alguém estava detido, era à espera de ser punido. As penas envolviam multa, pequenos crimes, veja, multa para pequenos crimes, o exílio, trabalho forçado e morte. O pobre normalmente era essa, né? Morte. Para outros de maior monta, para os pobres, é permitido a execução cruel, com sofrimento. O pobre sempre se lascava, né? Foi pobre, meu filho. Em toda a época da história, se lascava. Nasceu pobre já era. Na crucificação ao estilo romano, o condenado poderia levar alguns dias para morrer, mas a morte era muitas vezes acelerada por ação humana. Os guardas romanos presentes poderiam deixar o local somente após a vítima ter morrido. E era sabido que acelerava a morte de forma deliberada, fraturando a tíbia, osso da perna, né? Todo mundo conhece, ou a fíbula, espetando uma lança no coração, veja, espetar uma lança no coração, veja, do lado esquerdo do cara, né? Cortes profundos no peito ou com uma fogueira aos pés da cruz para asfixiar a vítima. Uma fogueira, subia a fumaça, o cara ficava só respirando fumaça, né? Morria asfixiado. Asfixiado. Asfixia. Por asfixia, né? Asfixiado. Os romanos algumas vezes quebravam as pernas do prisioneiro, acelerar a morte e normalmente proibiam o enterro. Ele normalmente proibiu o enterro. É tanto que só há uma fonte, né, histórica que aponta um cara, uma pessoa, que teria sido tirado de lá, da cruz. Né? Não foram encontradas outras. É somente um. Veja a escassez de pessoas que supostamente havia tido um enterro. Né? Por outro lado, a pessoa era deliberadamente mantida viva o máximo possível para prolongar seu sofrimento e humilhação. Tem a casa em que eles tentavam que o crucificado, né, morresse logo, né? Um, demorava muito tempo, e havia casos que eles prolongavam, né? Só para ver o sofrimento do cara, humilhado. Quanto mais o cara estava lá, né? Mais pendurado, mais ele ia sofrer e mais ia estar sob humilhação. De maneira a provocar o máximo de medo às pessoas. Também tem essa tendência, né? Quanto mais as pessoas vissem aquele horror, pessoas sofrendo, né? Querendo morrer, e outro ainda prolongando a vida do cara só para humilhar e para ele sentir mais dor. Então, dificilmente pessoas é, teriam coragem de fazer aquilo que aquele que estava na cruz fez, ou seja, desafiar o Império Romano. Era uma intimidação, né? A crucificação também servia para isso, né? Criar um medo nas pessoas. Os corpos dos crucificados eram tipicamente deixados na cruz para decompor e serem comidos por animais. Fonte de novo a Wikipédia, tá vendo? Então aqui nós vimos, né, nessa fonte, alguns elementos que nos apontam para a situação de Jesus. Né? Por exemplo, aqui o texto fala que os crucificados pelo Império Romano, às vezes, eles, para evitar o prolongamento ou a demora na morte do cara, enfiavam logo uma lança no coração do cara. O Evangelho diz que um soldado perfurou o lado de Jesus e que saiu água. Saiu água. Ou seja, então essa informação do Evangelho quer nos dizer que
o coração de Jesus foi perfurado, certo? Porque perfurar o coração, porque caso aquele cara ainda estivesse vivo, morresse, certo? Essa informação bate com o Evangelho, embora o Evangelho fique lá no ar como se experimentar uma furadinha lá ali do lado de Jesus, não perfurou nada, né? Mas essa fonte nos diz que aquela perfuração era contundente e com a intenção de atingir o coração. Uma outra, um outro elemento aqui que nos traz essa fonte é que diz que houve um caso em que um desses crucificados foi tirado da cruz. A Bíblia nos apresenta Jesus sendo tirado da cruz, certo? E, essa a fonte nos informa que é uma coisa muito rara disso acontecer no Império Romano, né? Os crucificados pelo Império Romano, certo? De se tirar alguém da cruz. Por quê? Porque, em geral, os crucificados eram deixados na cruz para se decompor e o pouco que restava de suas carnes eram comidos por animais, como vamos dizer, urubus, né? Aves de rapina, né? Vinham lá e comiam o resto do crucificado. Não se permitia o enterro porque o Império Romano buscava aquilo, o medo, provocar o medo nas pessoas e também provocar humilhação, né? Porque você não ser enterrado, você não tem nem o direito de ser enterrado, é muita humilhação, né? Você ia ser comido por animais, né? Ou o seu corpo se deteriorar ali, né? Por bicho, né? Ficar apodrecendo. É muita humilhação. Então, essa historinha aí que diz que Jesus foi tirado da cruz porque Zé Arimateia pediu lá para ele, tudo indica que isso é uma fábula inventada pelo o evangelista. Certo? Uma outra prova da condição social do pobre pescador, curandeiro, que tomou para si o título de rei dos judeus, sem, entretanto, ter as credenciais que esse título exigia, foi o fato de sua família não ter a moral para pedir seu corpo a Pilatos. Certo? Então, Jesus foi crucificado e já essa condição de Jesus ser crucificado já nos revela a condição social de Jesus. Era um miserável, certo? Um cara sem moral na sociedade. Segundo ponto, supostamente o Evangelho nos apresenta Jesus sendo tirado da cruz. Mas ele só foi tirado, segundo essa mitologia do Evangelho, porque ele foi solicitado por um homem um homem importante, né? Lá dentro da comunidade judaica, que teria pedido a Pilatos o corpo de Jesus. Quer dizer, a família de Jesus não tinha moral para se dirigir a Pilatos, da mesma forma que esse suposto seguidor de Jesus, José de Arimateia, teve para pedir o seu corpo. Os parentes de Jesus, né, que a Bíblia apresenta Jesus tendo parente como mãe e irmãos, não tinham moral para se dirigir ao imperador Pilatos, ou imperador Pilatos, ao governador Pilatos, para pedir o corpo de Jesus. Pedir que ele não o deixasse apodrecer lá na cruz. Está entendendo? Mostrando que a família de Jesus era pobre, era miserável, não tinha status social. Se tivesse, seria um deles que ia pedir o corpo de Jesus, certo? Eles não fizeram isso. Isso foi feito por um suposto seguidor de Jesus, de nome José de Arimateia. Bom, foi preciso que José de Arimateia, um homem que os evangelhos dizem possuir destaque dentro da comunidade judaica, a Pilatos para o tirar da cruz, concedendo-lhe dessa forma a dignidade de ao menos ser enterrado. E se não fosse o tal desse seguidor famoso aí de Jesus, Jesus ia ficar apodrecendo na cruz. Veja que eu estou mostrando para vocês que essa ideia de que Pilatos, o tal do José de Arimateia, foi pedir a Pilatos esse corpo de Jesus, ela distorce a realidade, certo? Isso é algo
inventado, claramente inventado, certo? Os crucificados pelo Império Romano, em geral, não tinham direito de ser enterrados. Eles ficavam pendurados, apodrecendo, e as aves de rapina que comiam, suas carnes, enquanto pendurados estivessem. Outros ainda eram jogados no monturo, onde seus restos eram queimados. Tinha lá um local, né, lá em Jerusalém, chamado de Gehenna, né, que jogava tudo que era prestava. Animais mortos, eram mortos, pessoas classificadas nas sociedades, que eram jogados lá. Restos de objetos que não tinham mais valia, então era jogado nesse local, tipo do monturo, né? E eles sempre mantinham aceso. Bom, se não fosse na lenda José de Arimateia, o Messias nem corpo teria para levantar entre os mortos, pessoal. Essa história de um homem importante pedir para retirar o corpo de Jesus da cruz pode ter vindo do relato de José, tá entendendo? Vejam, há um registro antigo de uma pessoa que sobreviveu a uma crucificação, que tinha o objetivo de ser letal, mas foi interrompida. José escreveu: Eu vi muitos cativos crucificados, e me lembrei de 3 deles como meus antigos conhecidos. Eu estava muito triste, com lágrimas em meus olhos, e fui ter com Tito, e contei a ele sobre meus conhecidos. Então ele imediatamente ordenou que fossem retirados, e que cuidassem muito bem deles, e se recuperassem. Ainda assim, 2 deles morreram nas mãos do médico, enquanto o terceiro se recuperou. José não deu detalhes sobre o método ou a duração da crucificação dos 3 amigos, antes de serem retirados. Temos aqui a fonte Wikipédia novamente. Então, é bem provável que os evangelistas tiraram essa história aí de um rico ter pedido o corpo de Jesus para ser retirado da cruz. Os evangelistas, é bem provável que eles buscaram inspiração aqui nesse escrito de José. Entendeu? Inventaram essa historinha, deram a Jesus um seguidor rico que supostamente teria pedido o socorro para ser tirado da cruz. É, inspirados nesse registro de Flávio José. Entendendo? Eu entendi que foi isso. Por último, se Jesus fosse de família respeitada, por último, se Jesus fosse de família respeitada e abastada, em Jerusalém, ou na miserável vila de pescadores chamada Nazaré, de onde ele veio de fato, teria condições de lhe oferecer uma sepultura com seus próprios recursos. Não é isso mesmo? Jesus fosse de família rica, bastarda, né? Ele teria, a família, né? A própria família teria condições de lhe oferecer uma sepultura. Mas ele nos mostra que nem a sepultura a família de Jesus lhe forneceu. Foi preciso que esse suposto seguidor, José de Arimateia, um tal de um Nicodemos, né, que também fazia parte do Sinédrio, diz que ter fornecido uma sepultura ali, próximo para enterrar Jesus, mostrando que a família de Jesus não tinha recursos nenhum, não tinha condições, nem para lhe fornecer uma sepultura, pessoal. Foram terceiros que possibilitou Jesus ser enterrado dignamente, de ter uma sepultura, de sair primeiro, a dignidade de sair da cruz, isso é óbvio que é uma mentira, né? Mas imaginando que isso aí de fato supostamente ocorreu. Então, esse Zé Maté foi que possibilitou Jesus ter a dignidade de se retirado da cruz e foi esse mesmo homem também que possibilitou Jesus ter, vamos dizer assim, ter um descanso digno de alguém, porque também foi ele, segundo a lenda, que teria fornecido uma gruta e serviu de sepultura para Jesus. A família de Jesus
em nenhuma dessas situações fizeram nada. Por quê? Porque eram pobres, eram miseráveis. Lembre-se, eles não tinham condições nem de comprar um cordeiro para Maria se purificar, pessoal. Mas não, nem a sepultura, o pobre rei dos judeus, né, teve condições de comprar, ficando até mesmo isso para seus supostos e suspeitos seguidores de posses fazerem. Já mencionamos, né? O Zé Matéria e o tal do Nicodemos. Os ungüentos que supostamente seriam usados em seu corpo em pleno domingo de madrugada também foram comprados por diversas mulheres. Há cristãos que sugerem que Jesus tinha posses também, porque, segundo os evangelhos, seus trajes teriam sido disputados pela sorte entre os soldados romanos. Os crentes, né, os cristãos imaginam, né? A roupa dele era tão cara que os soldados ficaram disputando, né? Então, um cara que era pobre não ia ter uma roupa assim tão boa, assim, a ponto de os soldados é, saírem aos tapas, né, para ver quem é que ia ficar com essas roupas, certo? Ou lançarem sorte, né, para ver quem, entre eles quem é que ficaria com a roupa de Jesus. Isso indica que ele é um homem de posses. Mentira, pessoal. Vejam, disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas deitemos sortes sobre ela, para ver a quem tocará. Para se cumprir. Aí o escritor diz que foi para se cumprir a escritura. Daqueles soldados lá romanos, está lançando sorte sobre a roupa de Jesus. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha vestidura. Isso aqui é uma passagem lá, salvo engano, de Salmos, né? Essa questão de roupas, tá? E eles tentam, né? O escritor tenta aplicar Jesus, é uma mentira. Certo? Todas as profecias que os evangelhos citam dizendo ter cumprimento a Jesus, elas são falsas. São simplesmente passagens distorcidas, pegas do Velho Testamento e trazidas para o Novo Testamento de forma distorcida. Quando você vai ler a passagem do Velho Testamento, você vê que o contexto não tem nada a ver, o contexto não aponta de forma alguma para um tempo futuro e sendo aplicado a Jesus. É tudo mentira, pessoal. As falas de Jesus são todas falsas, são todas manipulações dos escritores do Novo Testamento tentando buscar dar vazão a essa figura mitológica que eles criaram. O Jesus Santo, o Jesus Filho de Deus, o Jesus Messias. É ele é apenas uma personagem criada com o intuito de, de dar, vamos dizer assim, as bases para a crença cristã. Crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, deitando sorte sobre elas, para ver o que cada um havia de levar. Outra passagem que aponta a disputa lá de soldados, né? Para com as roupas de Jesus. Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, deitaram sorte sobre elas. Só que, se prestarmos bem atenção, pessoal, nem isso paupérrimo o judeu tinha. O negócio de dizer que ele tinha roupas boas, né? Áreas que foram disputadas aos tapas pelos soldados romanos, isso é mentira. Vejam, os evangelhos apontam que tais trajes teriam sido conseguidos não, não por recursos próprios de Jesus, não por recursos próprios de Jesus, mas sim por uma cortesia de Herodes, que, querendo zombar do usurpador de título de Messias, teria ordenado a seus guardas que lhe pusessem trajes dignos de um rei.
Porque quando o Pilatos descobre de onde Jesus de fato era de nascença, da Galiléia, aí Pilatos manda que Jesus seja encaminhado para ser julgado pelas mãos de Herodes. Chegando lá, Herodes, diz o texto, né, que Herodes começava, que imaginava que Jesus pudesse ser o tal do João Batista, que havia sido ressuscitado entre os mortos, né? Tinha voltado entre os mortos, que ele estava assim, que João Batista havia sido encarnado nele. Aí diz que ele pede vários, que Jesus faça vários milagres, Jesus não faz, tal, tal. Aí o Herodes começa a zombar de Jesus, tal. Ele, já que ele era rei, né? Ele chegou lá se apresentando como rei. Então, um rei precisa ter o quê, pessoal? Um, um, um cetro de rei, certo? Cetro de rei, uma coroa e trajes dignos de um rei, né? Então, diz a passagem que Herodes pegou tirou seus trajes, né, e fez com que os soldados vestissem Jesus. Então, aquelas roupas que os soldados estavam disputando não eram de fato de Jesus, certo? Foram elas pertenciam a Herodes, certo? O que sugere que os dele mesmo deveriam ser uns trapos velhos, fedorentos, a peixe podre, e não dignos de um verdadeiro rei, certo? Os trapos de Jesus, na verdade, eram uns trapos fedorentos a peixe, já que ele era pescador, né? E não dignos de um rei. Por isso o Herodes foi lá, não, então você não é um rei. Então você precisa ter uma coroa, um cetro e roupas dignas de um rei. Então ele pegou e cedeu alguns trapos lá dele, para tirar a onda da cara de Jesus, né? Herodes, com sua guarda, desprezou e escarneceu dele, vestindo-o com um manto. Veja, vestindo-o com um manto resplandecente, pessoal. Tá? A roupinha lá que os caras estavam não era de Jesus. Foi erótico para tirar onda, escárnio, zombaria do homem que estava dizendo que era rei, né? O cara rei. E com uns trapos miseráveis, fedorento a peixe. Não, você precisa mostrar que você é um rei de Jesus. Aí pegou, colocou sobre Jesus um manto resplandecente, tornou a enviá-lo a Pilatos. Né? Depois que vestiu ele, enviou ele a Pilatos. E aí, na volta lá, que os soldados começam a meter o pau em Jesus e joga ele na cruz, e ele pega a roupa e vai fazer o sorteio. Mas as roupas não eram de Jesus, era de Herodes. Certo? Herodes e seus soldados começaram também a troçar de Jesus. E vestindo-lhe um trajo a fingir direito, tá vendo? Devolveram-no a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes não se davam, tornaram-se bons amigos. Né? Duas passagens aqui nos mostram que aquelas roupas que foram disputadas entre os soldados não eram de Jesus de fato, eram de Herodes, por isso que houve aquela disputa. Não foram as roupas do Messias que foram de fato disputadas, pessoal. Foram as roupas de Herodes, porque Herodes era rico, né? Era rei. Então pegou, cobriu Jesus lá com um traje que, segundo a lenda, aqui era resplandecente. Era boa. Aí os soldados disputaram para quem é que ia ficar com ela, né? E já desfaz a lendazinha, né? Que diz que as roupas do Messias seriam disputadas. Não era roupa do Messias, certo? O próprio pseudo Messias, para demonstrar que era uma pessoa humilde, diz que não tinha nada, mas até as raposas tinham suas tocas e os pássaros seus ninhos. O próprio Messias, né, o fraudador, diz que ele era um miserável, porque diz que as raposas, os animais do campo, tal, todos tinham lugar onde encostar a cabeça, onde buscar abrigo, mas ele mesmo não tinha essas coisas, não tinha, ou seja, não tinha nada, certo? Era miserável. Mas Jesus respondeu: Olha, que eu nem sequer tenho onde pousar a cabeça. Ele mostrando que ele não tinha nada. A história que aparece aí com a casinha lá é mentira, é elemento figurativo. As raposas têm as suas tocas e os pássaros os seus ninhos, mas eu, filho do homem, não tenho nenhum lar terreno. Tá vendo? Aí o crente, né, vai imaginar, vai criar uma situaçãozinha aqui, né? Você vai tentar, né, justificar as mentiras do texto, né? Aí ele vai, vamos dizer assim, espiritualizar, né? Não, ele aqui está dizendo porque ele não era.
Ele não fazia parte do mundo. Então ele não tinha nada nesse mundo. Aquela conversinha tola para enganar trouxas, né? Jesus respondeu-lhe: As raposas têm covis, e as aves do céu pousos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essas passagens, portanto, contradizem, né? Contradizem a que diz, a que diz que Jesus, essas passagens aqui, né? Que diz que não tem carne, não tem nada, né? Elas contradizem aquilo que Jesus disse, que possui uma grande casa, né? Lá em Marcos, né? E Jesus, o evangelista, né? Que diz que uma grande multidão chegou na casa de Jesus e ficou uma boa parte por fora, uma parte por dentro, né? Mostrando assim que a casa de Jesus é grande, certo? Tudo começa por aí, mentira. E se levarmos em conta a mentira dos evangelistas que dizem que ele vinha de Nazaré, estão lembrados? Os evangelhos tentam criar essa peça, né? De ficção, né? Dizendo que Jesus, Lucas, né? Diz que Jesus, como pai de Jesus, quando sai do Egito, diz que vai lá, queria ir para a Judéia, depois corre para Nazaré, porque para cumprir uma profecia que diz que ele seria chamado de Nazareno, né? Então, se levarmos em conta a mentira dos evangelistas que dizem que ele vinha de Nazaré, aí é que fica provado que o Messias era um miserável. Sabe por quê, pessoal? Pois, segundo alguns estudiosos, Nazaré era uma vilinha extremamente pobre. Diz que só tem umas 400 casas não, uns barracos. Diz que só tem uma portinha, uma janelinha, barraco mesmo, certo? E o texto mostra que Jesus veio dessa vila, né? Porque o anjo aparece para Maria lá em Nazaré, e José e Maria eram de Nazaré, moravam, e Jesus nasceu em Nazaré, embora ele nasceu lá em Belém, mas é mentira. Certo? Jesus era de Nazaré, certo? Seus pais eram de Nazaré. E, se de fato ele era de Nazaré, ele era um miserável. Por quê? Há historiadores que dizem que Nazaré era uma vilinha miserável, certo? Um pouco mais de 400 pessoas. Veja que condição. E as casas, como eu falei, era uma desgraça, né? Alguns de seus discípulos, por saber que Nazaré era, veja, alguns de seus discípulos de Jesus, por saber que Jesus era de Nazaré, por saber que Nazaré era tão miserável, indagam se era possível vir algo bom de lá. E o próprio texto diz que Nazaré era tão miserável que, quando Jesus disse que era de lá, os discípulos ficaram assim indagados. Pode vir algo bom de lá? Né? Os próprios fariseus também dizem que o Messias poderia vir de lá, e coisa do tipo, né? E aponta também a questão da miserabilidade desse povoado, né? E tem outra questão. Há estudiosos que afirmam que Nazaré sequer existia no primeiro século. Ou seja, uma lenda, pessoal. Se a cidade que Jesus disse que nasceu e cresceu é Nazaré, e os historiadores, muitos dizem que Nazaré sequer existia no primeiro século, então isso aqui é tudo mentira. Certo? Veja, Frank Windler, editor da American Atheist Press, afirma que Nazaré não existia no século I. Seus argumentos incluem, veja os argumentos dele, por sinal muito bons, né? Nenhum historiador ou geógrafo da antiguidade menciona Nazaré antes do início do século IV. Veja, não existe menção de Nazaré dentro desse período. Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento, no Talmud, nem nos evangelhos apócrifos ou na literatura rabínica. Não há menção. A cidade é fantasma, não existe. Nazaré não foi incluída na lista de lugares colonizados pelas tribos de Zebulon. A referência daqui, Josué 19, 10 a 16. Não aparece as cidades aqui nessa listagem de Josué. Nazaré não aparece. Que menciona 12 cidades e 6 aldeias. Nazaré não consta entre as 45 cidades da Galiléia mencionadas por José, dentro do. Aqui é a data provável do nascimento de José, né, de morte, né? 37 e 100 depois de Cristo. Não há menção por José das 45 cidades. Dentro dessas 45 cidades, no caso, não aparece Nazaré.
Nazaré também não se encontra entre as 63 cidades da Galiléia mencionadas no Talmud. Tá vendo? Aí o crente, né, o cristão vai dizer, não, é porque aí eles menosprezavam a cidade e tal, porque ela não tinha muita importância, então não mencionam ela. Mentira, pessoal. Se uma cidade, veja, como é que eles não mencionaram? Né? Uma cidade que supostamente o Messias cresceu, e muitos dizem que, e os textos apontam que ele, na verdade, nasceu em Nazaré, como é que essa cidade não teria uma relevância e de importância dentro desses textos? Mas ela não tem. Por quê? Porque provavelmente ela não existia, pessoal. Né? Essa história de dizer que não é porque ela pode, eles menosprezavam, porque a cidade era pequena, tal, coisa do tipo, conversa furada, certo? O ponto de vista de Ziegler é historicamente plausível se Nazaré tiver vindo a existir na mesma época em que os evangelhos do Novo Testamento estivessem sendo escritos e redigidos. A maioria dos estudiosos situa no caso, né? Situa esta atividade literária entre as duas guerras judaicas, certo? Entre 70 e 132 depois de Cristo, fonte Wikipédia, certo? Bom, até Pilatos, quando interroga, sequer conhece aquele que se proclama rei dos judeus, pessoal. Veja, esse ponto eu trago para vocês, né? O Jesus, quando aparece a Pilatos, o Pilatos sequer sabe de onde ele é, pessoal. Pilatos não sabe de onde que Jesus é. É tanto que aí surge lá uma conversa lá entre Pilatos e os fariseus ali, os líderes religiosos, aqui Pilatos fica sabendo de onde que Jesus é. Aí se descobre que Jesus é da Galileia. As origens de Jesus é da Galileia, entendeu? Aí Pilatos, bom, então ele não é daqui. Meus poderes é, não me permitem julgar um homem que é da Galileia. Então, ele deve ser julgado por aquele que tem poderes legais para julgá-lo. E envia para Herodes, tá entendendo? Mostrando que Jesus era um desconhecido, pessoal. Esse enredo aí de ficção, em que Jesus aparece como vamos dizer, um popstar super conhecido, que as pessoas, todas as povoações ali em volta o conhecia pelo milagreiro que fazia isso. É mentira, pessoal. Por quê? Porque se ele fosse tudo isso, o Pilatos saberia quem ele era. O Pilatos já saberia de acontecimentos envolvendo a pessoa de Jesus, mas quando ele se apresenta a Pilatos, Pilatos não o conhece, não tem ideia nenhuma de quem ele é. E isso é impossível se esse relato fosse verdadeiro, Pilatos não conhecer um homem que estava agitando toda a Judéia, um homem que levantava mortos, um homem que transformava vinho ou transformava água em vinho, um homem que alimentava milhares com peixes e pães. Como é que um homem com tanta fama não, esses relatos sobre a sua pessoa não teria chegado aos ouvidos de Pilatos, pessoal? Está entendendo? Isso é uma montagem, pessoal. É uma montagem. O personagem Jesus não existiu. O personagem dele, desculpa. Esse personagem aqui dos evangelhos, o Jesus milagreiro, filho de Deus, Messias, isso é uma invenção. Esse Jesus, essa peça teatral, Jesus dos evangelhos, é uma invenção. Ele não é real. E se Jesus tivesse posse, seria conhecido por Pilatos. Outro ponto também, né? Jesus fosse rico, conhecido, né? Não sei de quem, seria conhecido por Pilatos, certo? E esse não é o caso, mostrando assim que se Jesus existiu, não passava de miserável sem qualquer expressão. Está entendendo? E se Zindler, aquele, né, estiver correto,
Tudo correto? Então, em Nazaré, sequer havia sinagogas, pessoal, já que ela nem existia. Entendeu? Mas os escritores nos apresentam Jesus entrando e saindo de sinagogas em Nazaré. Jesus entrando em Nazaré e pregando dentro das sinagogas de Nazaré. Vejam, mas se esse Zindler estiver correto, e tudo indica que sim, Nazaré não existia. Como é que Jesus entrou e saiu de sinagogas em Nazaré? Entendeu? Veja que absurdo. E como os evangelistas nos dizem que o Messias cristão viveu a maior parte de sua vida nesse vilarejo miserável de nome Nazaré, cujas casas eram umas choupanas, caídas aos pedaços, ele não teria se alfabetizado, não seria letrado. Está entendendo? Outro ponto levando para vocês. Bom, ainda que, vamos supor que Jesus, de fato, nasceu, viveu ali em Nazaré, mas Nazaré era um vilarejo miserável, certo? Então, como é que Jesus aparece sendo letrado? Se ele é de um local que era impossível as pessoas serem letradas. Nazaré era um local miserável. Como disse, as casas eram caídas aos pedaços. Era uma vilinha lá com muito, se tivesse 400 pessoas. Então, como é que esse homem saiu letrado dali, pessoal? Hum? Um homem que aparecia em sinagogas, instruindo até os doutores da lei, acerca da Torá. Veja que mentira. E não sendo letrado, a passagem do Evangelho de Lucas, em que ele aparece dentro de uma sinagoga, em Nazaré, lendo o rolo do profeta Isaías, seria mais outra montagem proposital dos escritores para letrar um analfabeto pescador e colocá-lo em meio ao círculo dos fariseus e saduceus e simular que o impostor de Messias estaria naquele momento cumprindo uma de suas supostas profecias, que é Lucas capítulo 4, se não me engano, em que Jesus aparece lá dentro da sinagoga, diz que pega o rolo do livro do profeta Isaías, começa a ler e depois sente e diz: Hoje se cumpriu a profecia que acabaste de ouvir. Ou seja, ali o texto mostra que Jesus era letrado. Era letrado e participava da comunidade judaica ativamente, já que ele tinha até o posto de leitor dentro da sinagoga. Isso é mentira, pessoal, por todos os motivos que nós já apresentamos aqui, certo? Essa informação derrubaria por terra a mentirada de que esse pescador era letrado. A famosa passagem espúria contida no livro de João, em que uma mulher é pega em adultério e conduzida aos pés de Jesus, estaria por completa desmascarada, né? Vez que ela nos apresenta um Jesus escrevendo em hebraico no chão do templo de Jerusalém. E é uma mentira, né? Só tem elementos mentirosos nessa passagem. E é que nós já sabemos. E essa passagem em João, né, que apresenta a mulher adulta, né? Já se sabe, né? Uma coisa. Até os próprios cristãos, né? As Bíblias, né, apresentam essa passagem em vermelho, né? Ou em colchete, mostrando que ela não, não estava inserida dentro de pergaminhos, pergaminhos mais antigos, certo? É uma passagem espúria, foi acrescida mais tarde. Mas dentro dela mesma, dentro da passagem, mesmo se não houvesse essa informação dentro das próprias Bíblias, seria fácil perceber, né, que não passa de uma montagem dele. Porque primeiro não tinha condição de Jesus escrever no chão do templo de Jerusalém, porque era de mármore, certo? É que na história diz que ele pegou uma pedra e começou a escrever lá no chão, é mentira, certo? Não tem condição. Outra, ele escrever é mentira, porque ele era analfabeto, ele não sabia ler. Ele não tinha domínio do hebraico, certo? Então isso já mostra a mentirada que é a Bíblia. Só tem mentira nesse livro. Se Nazaré era tão miserável assim, não tinha como haver sinagogas por lá. E se ela sequer existia no século I, aí é que a história de esconde-esconde do Messias vai por água abaixo. Toda a historicidade que os cristãos, toda a historicidade que os cristãos querem das lendas que envolvem a pessoa desse Jesus, não passa de mera vontade, pessoal.
É só a vontade, né, que eles querem. Quanto à negativa de Jesus em ser rei dos judeus perante Pilatos, como podemos ver, né, porque ele diz, né, não, Pilatos pergunta se ele era rei, ele diz que não. Né, e depois fica naquele vai e vem, né? Não, eu não disse que eu sou rei, foi você que disse. Como podemos ver nos evangelhos, ele disse que não era rei desse modo, não era rei desse mundo. Né? Depois ele diz, não, meu pai isso nasci para dar testemunho da verdade e que meu reino é desse mundo, porque se fosse desse mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse entregue e tal, essa conversinha dele, né? Sendo que ele diversas vezes se mostrou querer ser rei. Logo, não era rei de nenhum povo. O covarde negou seu próprio povo. Vou repetir essa parte aqui, né? Em virtude desses comentários paralelos que eu dei. Bom, quanto à negativa de Jesus em ser rei dos judeus perante Pilatos, como podemos ver nos evangelhos, ele disse que não era rei desse mundo. Logo, não era rei de nenhum povo. Ele não era rei do mundo, né? Ele não era rei de povo nenhum. O covarde renegou seu próprio povo, que era o povo judeu. Certo? Acredito que se Jesus existiu e foi parar na cruz por rebelião ao poderoso Império Romano, seus seguidores roubaram o corpo e o jogaram na hiena, como está lá no próprio texto, né, dizendo que os fariseus mandaram que os soldados dissessem, espalhassem, né, que os seguidores de Jesus chegaram lá à noite, né, e roubaram o corpo, certo? Então, eu acredito que se Jesus existiu, na verdade, essa passagem que eles tentam negar de que o corpo não foi roubado pelos seguidores e que isso aí foi uma simulação dos fariseus, na verdade, isso é a afirmação da, dessa história, se de fato ela ocorreu. Foi que os seguidores pegaram o corpo e esconderam o corpo. Ou pode ser que eles pegaram, jogaram o corpo lá na Gêmea. E lá na Gêmea tudo era, que era jogado lá, queimado, né? Então, bem provável que eles fizeram isso. Pegaram o corpo, jogaram lá e inventaram a mentira que haviam ressuscitado o tal de Jesus. No local em Jerusalém, já não era um local em Jerusalém onde se jogava lixo e corpos de pessoas desprezíveis. E aí, sem o corpo, foi disseminada, foi disseminada a lenda do ressurreto Jesus. Lembra de que pessoas, aí dizem, não, eles não iam fazer isso, tá? Não, pode fazer o quê, rapaz? Hoje é nosso tempo, veja a maluquice que aparece no nosso tempo, olha. Em nosso tempo, você imagina não tempo daquele, né? Lembre-se de que pessoas lunáticas são capazes de tudo. Basta lermos os relatos de Eusébio, História Eclesiástica, que havia cristãos que queriam ir ao encontro de Jesus e, para tanto, forçavam que os matassem. Tá maluco, né? Se aquela história de Eusébio é verdade, né? Vocês podem ler e vão perceber que os cristãos estavam se oferecendo para serem mortos. Por quê? Porque nos evangelhos é que o mundo não presta, né? E o mundo foi entregue ao diabo, que quem manda aqui é o diabo. Então eles não queriam viver nesse mundo, certo? E que nesse mundo aqui só há sofrimento. Então, um mundo que não presta, que é governado por demônio, e que só há sofrimento, a pessoa vai querer morar num mundo desse, pessoal? Querer viver num mundo desse? Ademais, havia a promessa, né, de que o tal de Jesus foi para o Pai, que ia ter na casa do Pai, tinha muitos morados, e que diz que ele vinha buscar os seguidores. Então, os malucos, com isso na cabeça, que começaram a forçar a barra e fazer com que os matassem. E para se encontrar mais rápido com Jesus. Vê, que povo maluco, né? Sem falar que em nossos dias, e veja agora os malucos dos nossos dias, sem falar que em nossos dias temos exemplos em que cristãos forçam de forma vergonhosa argumentos para corroborar as suas crendices sem nexo algum. Né? Na África, ano passado, surgiu um advogado cristão que queria processar a Itália, pessoal. Porque os romanos, os italianos, né, crucificaram Jesus injustamente. Eles que ia entrar com processo porque os romanos, no caso a Itália, né, mataram um homem que não era criminoso, era um homem justo e tal. Tanto que ele estava querendo entrar com processo contra, contra a Itália.
em favor de Jesus. É, pai, veja que se tem juízo uma pessoa dessa. E é advogado, pessoal. Querendo processar Itália porque mataram Jesus. Uma lenda. Mataram um homem que sequer tem prova que ele de fato existiu. Tá querendo processar o Estado romano. Veja que absurdo. E recentemente no Brasil, um outro maluco disse que não era para enterrá-lo. O cara morreu, disse que deixou um recado que não era para ninguém enterrar ele não, porque disse que ele ia ressuscitar. E quando morresse, porque ele ia ressuscitar. Aí disse que não era para enterrar ele não. E a família segurou o cara para não ser enterrado, repare. E o cara ressuscitou? E pode, cara, não ressuscitou porra nenhuma. Vejam que a religião é capaz de fazer as mentes de pessoas que possuem ou têm tendências esquizofrênicas. Isso aí não são pessoas normais, é assim. Tem algum problema mental essas pessoas, certo? Para pensar dessa forma e agir dessa forma. São pessoas já com tendências esquizofrênicas e agir dessa forma. Então, pessoal, é isso aí. É, nesse vídeo, nós trouxemos, né, diversas evidências provando que Jesus, o Jesus dos evangelhos, é uma farsa, é um personagem montado. Os evangelhos é simplesmente uma literatura religiosa que buscava lançar as bases do cristianismo que estava florescendo. Só isso, certo? A mera menção de personagens que de fato existiram, ou supostamente o próprio Jesus pode ser que tenha existido, o Jesus pessoa, o homem, mas não esse Jesus místico, religioso, filho de Deus, Messias, esse não existiu, certo? Isso é tudo mentira. Mas se o homem material, físico, certo? E os cristãos criaram essa ideia, inventaram essa ideia, esses nomes, esses personagens podem até ter existido, certo? Pilatos, sabemos que existiu, né? Alguns nomes famosos como Gamaliel, Caifás, sumo sacerdote, né? E outros, a mera menção desses nomes não, não é suficiente para dizer que aquilo que nós temos nos evangelhos são fontes históricas de fato confiáveis, são fontes históricas de fato, tá entendendo? O que nós temos nos evangelhos é apenas uma literatura de ficção, uma peça de ficção que busca a todo momento criar elementos para formalizar esse personagem místico, religioso, fundador do cristianismo, Jesus. É isso aí, pessoal. Sim, antes. Então, a, é, a prova mais contundente que temos, com base nessa prova, nós podemos apontar diversas incoerências dentro do texto bíblico, é a questão da condição social de Jesus. Jesus era um homem e sua família, segundo o contexto bíblico dos evangelhos, era um homem extremamente miserável, certo? Então, com base nessa informação, diversos elementos, né, vão mostrar essa evidência, né, de que, assim, no texto, de que Jesus era um pobre miserável, ela vai desencadear, né, diversos argumentos que mostram que diversas falas de Jesus que são ditas suas pelos evangelistas não passam de mentiras, pessoal. A condição, a forma como Jesus foi morto, prova que ele era um miserável, certo? É, a questão de Pilatos não o conhecer mostra que Jesus não é o que os evangelhos nos dizem que ele era, certo? Ele era um desconhecido. Pilatos não conhecia. E
E a lógica nos diz que era impossível que Pilatos, um governador romano, não estivesse a par dos principais acontecimentos que estavam ali acontecendo, né? Um suposto agitador, né? Jesus era um agitador, estava surgindo ali, né? Como um pretendente de Messias, e Pilatos sequer sabia quem era esse homem, né? De onde ele vinha, o que é que ele fazia, o que é que ele fazia ou não. Certo? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike. E dislike, na verdade, não existe, né? Existem, entre aspas, né? Mas faça o que vocês quiserem. Dê o like, espero que dê o like, certo? E deixe seus comentários, suas impressões. E até o próximo vídeo. Até a próxima.